Bom dia a todos e a todas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Leitura essa que nos traz meditação, né? Que nos traz muito aprendizado, muitas coisas boas, pelo menos para mim. Porque aí a gente lê a palavra e depois vai meditar nos aprendizados de Jesus. E hoje a gente vai adentrar um livro novo, né? O Evangelho segundo João. E quero agradecer a vocês, todas as pessoas que me acompanham no TikTok ou lá no YouTube. Então se inscrevam lá no meu canal, né? O canal lá de Jesus Oliveira. Vamos propagar. Compartilhem também os nossos vídeos, porque não é meu, é nosso, né? Eu falo assim, é nosso. Porque vocês estão junto comigo nessa jornada de evangelizar. Então eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem. Me sigam no TikTok também. Todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok que eu vejo lá, eu estou seguindo de volta. Se vocês tiverem algum canal também no YouTube, podem mandar para mim que eu também vou lá me inscrever. Mas vamos juntos nessa missão que nós temos, que nós viemos no mundo para evangelizar e propagar a palavra do Senhor aqui na terra. Para que um dia nós possamos ter pelo menos a chance de morar na morada eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir que Jesus envie o Espírito Santo para que abra os nossos corações e mente para recebermos a santa palavra do Senhor. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por ser esse Pai tão maravilhoso, por nos amar tanto, sem pedir nada em troca, apenas que nós propaguemos o Teu amor, propaguemos o Teu Evangelho. Mas mesmo assim o Senhor nem nos cobra. Então é a nossa parte que nós temos que fazer, porque afinal de contas o Senhor faz tanto por nós e nós não damos 1% do que o Senhor merece. Então, Senhor Jesus, quero te pedir que perdoe os nossos pecados e que envie o Espírito Santo do Senhor para que abra os nossos corações e mente, para que reflitamos na Tua palavra e meditemos e aprendamos, Senhor Jesus Cristo, com ela, porque ela tem muita coisa a nos oferecer, a Tua palavra. E principalmente fortalecer o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé. Lhe peço humildemente que interceda por nós, leve as nossas orações, as nossas súplicas até o nosso Deus. Interceda, meu Jesus, por nós. É o que eu lhe peço humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O Evangelho segundo João. A encarnação do Verbo, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando se fala aqui que o Verbo era Deus e estava com Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e ele esteve presente desde a criação do mundo, mas ele só se fez carne e habitou entre nós depois de muitos anos, que já é que Deus mandou seu Filho, que era parte dele, parte de Deus, ao mundo, para nos salvar e redimir dos nossos pecados. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João Batista repete o seu testemunho. Então foi o testemunho de João quanto os judeus lhe enviaram de Jerusalém,
sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com a água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com águas. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre mim, quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. As bodas em Caná da Galileia, capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então lhes determinou:
Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o interior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E concluímos os nossos 2 capítulos. E como eu falei ali no começo, o verbo era Deus. Então Jesus Cristo provinha de Deus. Jesus Cristo era Deus presente na terra, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então Deus se fez homem e habitou entre nós. Então fica essa bela reflexão, que Jesus, veja quantos milagres e prodígios o nosso Deus fez. Enfim, ele teve as bodas lá em Caná da Galileia. Vamos antes falar de João Batista, que os profetas viam que João Batista estava batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ficavam questionando: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é profeta? Também não. Você é Elias? Também não. Ele estava ali para cumprir sua missão, que era a vinda de Jesus Cristo, né? Que era Jesus Cristo vinha ao mundo, quando chegasse ele batizar Jesus Cristo para dar o exemplo, para que todas as pessoas também fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí veio as bodas em Caná da Galileia, onde a sua mãe viu que tinha acabado o vinho do casamento, pediu a ele que fizesse, né? Então ela deu ordem que enchessem todas as talhas de água, e Jesus Cristo transformou aquela água em vinho. Nós vimos também que a partir daquele momento também Jesus começou a propagar seu evangelho. Lá atrás, que eu esqueci de falar, né? Que só pelas palavras, né? Que João Batista falou, né? Dois discípulos, né? Simão Pedro e o outro que eu acabei esquecendo o nome, começaram a seguir Jesus. Então nós vemos quantos prodígios, quantas coisas boas Deus nos fez, Jesus Cristo nos fez. Não que nós tomemos a vida de Jesus de exemplo. Nunca que a gente pode se comparar a ele, porque santo e divino somente ele. Mas que nós façamos a nossa parte, propaguemos o evangelho, amemos o nosso irmão, ajudemos os nossos irmãos, façamos a nossa parte. Porque Deus merece, porque ele... gente, veja quanta coisa boa Deus nos deu, Deus nos faz em nossas vidas. E será que a gente está fazendo a nossa parte também? Então vamos lá, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a amar o nosso próximo, vamos evangelizar, vamos trazer coisas boas para as nossas vidas, para a vida de todas as pessoas.
Às vezes tem pessoas que, as pessoas que já vivem tão atribuladas e a gente vai lá, fala palavras que magoam. Ou vamos trazer mais conforto, não mais tristeza para a vida dessas pessoas. Vamos refletir nas palavras que a gente fala para a gente não acabar magoando ninguém, né? Vamos aprender a respeitar as pessoas. Vamos aprender a amar as pessoas. Vamos ajudar, nem que seja com uma palavra. Então que a gente não humilhe ninguém. Que a gente não fique questionando a vida de ninguém.